Mortalidade infantil em Rio Claro está acima da média do estado e preocupa especialistas. Entre os problemas estão a ausência do pré-natal e falta dos cuidados iniciais da gravidez. Na hora de pagar, você pede desconto no dinheiro? Agora a diferença pode ser aplicada pelos comerciantes. Ao vivo vamos falar se isso é uma vantagem mesmo para o consumidor. Oficina de Inclusão Digital abre oportunidades para alunos das mais diversas idades, com aulas de graça na sede da UDAM. Hoje tem quadro Previdência no Rio Claro Notícias e você pode participar. 2111 7000. Relação no mercado de trabalho mudou e profissionais buscam cada vez mais motivação pessoal e para a carreira. Palestras são ferramentas para mudanças. O Rio Claro Notícias está só começando. Boa tarde. Difícil imaginar em pleno ano de 2017 a mortalidade infantil ainda provocar preocupação com números acima da média. É o que acontece em Rio Claro e, para piorar, ainda existe a falta de procura pelo pré-natal. Hoje a gente vai contar a história do Gustavo. Você pode ainda não conhecê-lo, mas dentro de algumas semanas ele estará entre nós. O mais importante disso tudo e o motivo da reportagem são os preparativos. Desde que descobriu a gravidez, a Jéssica tem cuidado muito da saúde para receber o primeiro filho da melhor maneira possível. Qualquer dorzinha, qualquer coisa já vem aqui. Ainda mais eu que sou mamãe de primeira viagem, então eles tiraram todas as dúvidas. A responsável pelo suporte é a Juliana. Ela é a enfermeira que verifica de perto o crescimento do Gu. Essa gestante ela é acompanhada durante todo o pré-natal. Caso ela necessite de uma avaliação mais específica, a gente encaminha para a maternidade, onde ela vai ser atendida por obstetra também, onde será realizado exames, ultrassom. E caso necessite pela nossa ginecologista, a doutora Ana. E apesar de parecer tão natural a busca por um profissional durante a gestação, é justamente isso que não está acontecendo em muitas famílias. Um levantamento feito em Rio Claro mostra que o índice de mortalidade infantil está acima da média estadual. E uma das causas é a falta do pré-natal adequado. Os dados são do Comitê de Mortalidade Infantil e mostram que a cada 1.000 nascidos vivos, em São Paulo, quase 11 morreram antes de completar um ano de vida. No ano passado, em Rio Claro, o número registrado foi 11,6 a cada 1.000 nascidos. O que mais preocupa é que a maioria dos casos são por motivos que poderiam ter sido evitados. Gestante hipertensa, ou não diagnosticada adequadamente, ou tratada de uma forma inadequada. É a infecção urinária não diagnosticada a tempo, não tratada a tempo. Então, essa gestante que perde uma consulta, perde 2 consultas, acaba não sabendo que está hipertensa, já chega no estágio avançado de pressão alta, já chega passando mal na Santa Casa, tem um parto prematuro, essa criança já nasce mal. Então, são probleminhas que vão se acumulando e gerando maior risco para esse bebê. Nós temos muitos adolescentes, ficando grávidas precocemente. Então, essas adolescentes, elas escondem por um período a gravidez dos pais, por medo de represália, Então, o pré-natal acaba sendo aí iniciado tardiamente. Outro dado investigado é sobre óbitos fetais, quando a morte acontece antes do nascimento. Em Rio Claro, no ano passado, foram 18 casos. A presidente do comitê afirma que em 2017 os registros continuam avançando e a meta é criar ações que impeçam que isso aconteça. Do SUS ou do convênio, problemas podem acontecer com qualquer gestante, com qualquer criança. Então, fica um alerta para que o pré-natal seja realmente bem feitinho, que a gestante se empenhe, que toda a equipe de saúde faça uma assistência adequada para essa criança e para essa mãe. Enquanto eles, de jaleco branco, planejam atitudes, as mães precisam ter mais consciência, assim como a Jéssica. As atitudes tomadas durante os meses de gestação podem trazer consequências para a vida toda e qualquer cuidado vale a pena. Tem que ter planejamento, a gente tem que saber o que está fazendo para não... Por vários motivos, Questão de saúde, questão do futuro depois, A gente tem que se preocupar com tudo isso.
Ontem o Rio Claro Notícias mostrou aqui a situação de postos de combustíveis abandonados na cidade, causando grandes dores de cabeça para os moradores. Hoje, um dos problemas foi resolvido. Ontem, nossa equipe fez uma reportagem sobre postos de combustíveis abandonados em Rio Claro. Um dos locais e o que mais provocava reclamações era o localizado na Avenida 13 com a Rua 9, no bairro São Benedito. Lá, a situação encontrada era de muito lixo e mau cheiro, e isto durante 10 anos. A prefeitura se posicionou apontando que a responsabilidade do imóvel é do proprietário e que só em último caso o poder público pode encampar o local. Um dia após a veiculação da reportagem, parte do posto de gasolina está sendo demolida. Um funcionário que estava no local informou que a ação é feita pelo proprietário do imóvel. Diversos moradores acompanharam a ação tão esperada. Quem também mostrou as caras foram os ratos, que se escondiam no meio dos entulhos. Segundo vizinhos, pela manhã, alguns moradores de rua deixaram o espaço. O Paulo mora ali perto há 2 anos e ficou aliviado. O cheiro é horrível, Muita gente, até os caras que dormem incomodavam a gente, pedindo as coisas, né? Eu acredito que vai melhorar bem, ó. O visual, né? Já vai melhorar bem, né? E foi aberto ontem o prazo para os microempreendedores individuais, os MEIs, parcelarem as dívidas com a Receita Federal. Esta é a primeira vez desde 2009 que o governo libera o parcelamento das tarifas e os valores podem ser diluídos em até 120 vezes, com parcela mínima de R$ 50. O pedido é feito exclusivamente pela internet no site receita.fazenda.gov.br. Vamos agora ver as vagas disponíveis no posto de atendimento ao trabalhador aqui de Rio Claro nesta terça-feira. Há vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, auxiliar administrativo, encarregado de conservação de vias e permanentes, faxineiro, montador de motores a diesel, soldador e tratorista operador de roçadeira. Os interessados devem comparecer no posto de atendimento ao trabalhador de Rio Claro, que fica na Avenida 3, número 536, no centro, com carteira de trabalho, RG, CPF e o número do PIS ativo. Previdência no ar, aqui no Rio Claro Notícias, comigo André Toledo, ele que é assessor previdenciário, vai tirar dúvidas que você manda para a nossa redação aqui. Eu não anotei aqui, mas eu lembro, viu, André? Não tem problema. O José, do bairro São Miguel, ele pergunta o seguinte, ele quer saber a questão do prazo para a aposentadoria. Ele entrou com um pedido. Ele quer saber se ele passa esse período entre a entrada do pedido e a análise total da documentação, contagem de tempo e tal. A partir de quando começa a contar realmente a aposentadoria? A partir da data que ele entrou, protocolou, ou lá na frente quando é decidido? Não, a data da aposentadoria, Paulo, é decidida, é contada a partir da data do agendamento. Então, se a pessoa fez um agendamento há 3 meses atrás, protocolizou o protocolo do pedido hoje, tá? O INSS tem 45 dias para tomar uma decisão. Após esse período, ele recebe todo o pagamento, desde a data do agendamento até a data da efetiva pagamento. Então, não tem esse... Se passar disso, o INSS tem que se virar. Tem que se virar, né? O INSS tem 45 dias. O que o segurado pode fazer muitas vezes é procurar um advogado para que esse advogado entre com mandado de segurança, tendo em vista que o prazo, né, regulamentado para o INSS fazer análise de qualquer pedido é tão somente 45 dias. Uma pergunta muito frequente, André, que o pessoal manda para a nossa redação é o seguinte, a pessoa às vezes ela tem a contagem do tempo dela e ela não tem exatos valores que ela vai receber. E se ela achar que não bate, pode pedir uma revisão do benefício? É possível fazer essa revisão do benefício ou não? Geralmente, quando ele faz esse protocolo, ele já tem ideia de quanto que ele vai receber. Não, a pessoa, infelizmente, né, o INSS leva em consideração todos os pagamentos de julho de 94 até a data da aposentadoria. Então, para ela saber, Paulo, quanto vai receber, ela teria que ter todos os salários, tá? Inclusive corrigidos isso daí, para ela poder ter a informação. Mas ela não estando satisfeita com o salário, ela pode sim pedir o cancelamento ou uma revisão da aposentadoria. Dona Rosa, aqui do bairro do Estádio, ela pergunta o seguinte, até a gente já comentou isso aqui, Dona Rosa, mas vou repetir a pergunta, é importante valer a dúvida. Ela é pensionista, é viúva, né? Recebe do marido
e quer saber se ela também aposenta, contribui para o INSS. Sim, se ela continua contribuindo, Paulo, para o INSS, o direito à aposentadoria é dela. Né? Entendemos, né, que a pensão por morte, quem pagou foi o falecido esposo. A aposentadoria, quem paga é ela. São fontes de custeio totalmente diferentes. Não pode se misturar. Então, independentemente da pensão recebida, hoje a pessoa também tem direito à aposentadoria. Se passar a reforma, isso muda? Essa regra muda? Perfeitamente. Passando a reforma, a Previdência Social vai pagar tão somente um benefício. O que a pessoa vai ter é a faculdade de escolher o benefício mais vantajoso, ou a aposentadoria ou a pensão por morte. Maravilha, André. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui, pelas informações dadas aos nossos telespectadores. Eu que agradeço mais uma vez. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Bom, depois do intervalo, nós vamos falar sobre a lei que dá vantagem para quem paga em dinheiro. E ainda, ataque cibernético na Câmara Municipal. O site ficou fora do ar e com mensagem como essa que você está vendo na tela aí. Daqui a pouco os detalhes, agora 12h43. Olha, aqui em Rio Claro será mais fácil abrir novas empresas, pelo menos é o que promete um novo decreto assinado pelo prefeito João Teixeira Júnior. De acordo com a Associação Profissional das Empresas de Serviços Contábeis e Contabilistas da cidade, um documento foi elaborado para diminuir a burocracia e agilizar o processo de tramitação para abertura e regularização de empresas. O procurador-geral do município, Rodrigo Raguiante, afirma que isso pode beneficiar também a cidade, lógico, já que vai aumentar a arrecadação de impostos. Vamos torcer para que isso realmente funcione. E o site da Câmara de Vereadores sofreu um ataque cibernético ontem. Quem tentar acessar o site da Câmara vai encontrar este tipo de mensagem. O portal está fora do ar desde segunda-feira, depois de um ataque provocado por um grupo de hackers. Por volta das 10 da manhã de ontem, a mensagem que aparecia na tela do computador era esta, com críticas ao cenário político atual. A assinatura é de um grupo denominado Brazilian Cyber Army, na tradução, Exército Brasileiro Cibernético. Na página do Facebook, os possíveis responsáveis pela ação divulgaram o que foi feito. Nós entramos em contato com a Câmara, que afirmou que esta não é a primeira vez que ataques deste tipo acontecem. Representantes do Legislativo afirmaram ainda que estão analisando, junto com a empresa responsável pela administração do site, para saber se isso trouxe algum tipo de consequência mais grave. Dependendo do que for apontado, não está descartado identificar e responsabilizar os autores da ação. Legal, olha, de acordo com a assessoria de imprensa da Câmara, outra informação que eles passaram importante é que a previsão é que o site fique normalize a situação hoje à tarde, tudo no ar para você que precisar acessar para alguma informação. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, vamos falar sobre uma lei recém-aprovada aí que prevê benefícios para quem pagar em dinheiro no comércio, mas nós vamos entender melhor para saber se isso realmente faz vantagem para o consumidor ou fica tudo muito a critério do comerciante. Comigo o Edilson de Souza, ele que é professor do Claretiano Faculdade, vai bater um papo com a gente aqui. E aí, Edilson, tudo bem? Tudo bem, Paulinho, tranquilo. Tiraram a cadeira e me deixaram numa desvantagem enorme aqui do lado do Edilson. Prejuízo para o apresentador que só falando, mas tudo bem, vamos o que interessa. Né? Eu olho para cima aqui. Edilson, hoje, como que funciona, né? Aos comércios, isso é uma coisa que eu, como consumidor, sinto na pele. Quero pagar em dinheiro, é o mesmo preço, não tem desconto. A realidade do comércio hoje é essa, né? Exatamente. Na verdade, o que nós temos que ver e analisar é que existia um comércio que trabalhava de maneira ilícita. O que eles faziam? Eles colocavam o preço em um produto, aí quando a pessoa falava assim, é cartão de crédito, eles queriam aumentar o valor. Isso não pode. Isso é crime, isso não pode. Agora, o que o governo permitiu? Que os comércios que quiserem colocar um valor em um determinado produto, a pessoa fala assim, vou pagar em dinheiro, o comércio pode sim dar esse desconto, porque ele não vai ter os juros cobrados ali em cima da maquininha, o juro para poder antecipar os seus recebíveis, então isso aí vai ajudar bastante, né? O comércio vai oferecer essa vantagem. Pode oferecer. Legal. O detalhe é o seguinte, não é obrigatório dar o desconto no dinheiro. O comerciante que vai determinar isso, é isso? Exatamente. O comerciante vai optar por dar ou não esse desconto. Agora, vamos parar e analisar. Essas Black Friday da vida aí, o que o pessoal faz muitas vezes? Aumenta o valor e dá o desconto.
Então, se você analisar, você está pagando o preço do produto. Então, o cliente tem que ficar muito atento se ele está pagando realmente o valor de um produto com desconto ou ele está pagando o valor integral. Mas tem algumas coisas prós e contras. Um exemplo, as pessoas vão estar mais com dinheiro na carteira, coisa que já não acontecia, lembra? As pessoas, em várias matérias, elas abriam a carteira e só tinha cartão. Agora não, agora vão ter que andar com dinheiro. Isso daí também pode ser um problema futuro. Agora, essa questão do cartão é interessante pelo seguinte, com crise financeira, muitas pessoas se enrolaram um pouquinho com o cartão de crédito e aí até abriram mão de usar cartão. Então, teoricamente, né, dados aí que mostram que as pessoas parcelaram o cartão ou até abdicaram de usar o cartão por conta de pagar mínimo e se enrolar, estão trabalhando mais com dinheiro. Você acredita que isso pode ser um incentivo para mais compras, mais dinheiro no mercado? A aprovação dessa lei foi por isso que você acabou de falar. Tentar fazer com que o mecanismo do mercado aumente, o consumo e comece a girar mais o mercado. Então, todas as medidas que o governo está tomando no momento é para incentivar as pessoas a consumirem mais. Então, a gente tem que só ficar esperto nisso daí. Se realmente estou pagando um produto com desconto ou não estou pagando o valor dele mesmo. O valor dele mesmo, ou até mais caro. A gente foi às ruas saber se a população entendeu bem essa medida e se aprova. Há 2 semanas, o presidente Michel Temer sancionou a lei que permite aos comerciantes dar aquele desconto dependendo da forma de pagamento. A mudança foi proposta pelo governo em dezembro e, após passar pelo Congresso, foi aprovada e se tornou oficial. Mas e para a população? Qual será a vantagem? O cartão sempre tem o custo para quem está fornecendo o serviço. Ele tem mais segurança e está pagando por isso. Na última soma, quem vai estar ganhando é o comprador e o vendedor, entendeu? Por quê? Porque a gente vai estar ganhando aquele desconto. Ele vende a dinheiro, às vezes um preço mais baixo, o que acontece? Ele vai estar vendendo mais produto, certo? Do que está vendendo no cartão. Porque tem muita gente que gasta mais no cartão mesmo, não tendo dinheiro, né? Tô vendo ali uma peça de roupa, qualquer coisa, não tem dinheiro, vai ter o cartão. E chega o mês que vem, às vezes não dá para pagar, passa o cartão de novo. Se você faz uma prestação para pagar naquele dia e você simplesmente não paga, no outro dia o juros já está lá. Então tem essa vantagem, né? De pagar dinheiro daí. Se já paga à vista, é melhor, né? Não fica devendo. A gente conversava aqui enquanto rolava a pesquisa um tema importante, né? Dinheiro em circulação, tanto na carteira quanto dentro da loja, às vezes tem a questão da segurança também, assalto e tudo mais, né? Com certeza, porque o cartão, quando sua carteira é furtada, se não tiver senha, não tem problema nenhum. Agora, se tiver dinheiro... Lascou e os comércios também. Então, vale também o alerta para o pessoal de segurança pública, né? O incentivo para usar o dinheiro é legal, mas a gente tem que poder usar tranquilamente o dinheiro. Agora, Edilson, para a gente falar uma questão dos juros do cartão, né? A gente paga os juros, né? A gente paga pela compra a prazo, se atrasa, pior ainda, e o comerciante também. É isso que às vezes o consumidor não sabe, a taxa da maquininha, né? Para antecipar recebíveis parcelados e tudo mais, né? A empresa paga 2 vezes, né? Porque ela paga a taxa por usar a maquininha e se ela precisa daquele dinheiro, ela vai no banco e tem que antecipar os recebíveis. O que são os recebíveis? O dinheiro que você passou lá na maquininha. Então, o comerciante ainda não pegou. Então, se ele quiser pegar tudo de uma vez, ele tem que pagar para o banco uma antecipação. Então, ele vai pagar hoje em torno de 4 a 7% na maquininha e mais uns 2,5%, 3% lá no banco. Então, ele está querendo repassar isso daí. Por isso que quando você lê na internet lá, esses descontos, sempre a pessoa gira em torno de 10%, que é o que o comerciante deixa de pagar para poder ajudar o cliente. Então, não que seria uma regra, uma lei, mas é um nível para cálculo, né? Vamos dizer assim. O único detalhe que a lei prevê, o comerciante tem que anunciar se ele tem a prática, né? Isso, ele tem que anunciar, porque você não pode chegar lá e falar, será que isso acontece? Não, ele tem que falar, desconto à vista, no dinheiro e no cartão de débito. Isso tem que estar claro. Totalmente. Beleza, Edilson. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Rio Claro Notícias. Obrigado pelas informações, valeu. Eu que agradeço, muito obrigado. Até a próxima. Olha, depois do intervalo a gente vai falar sobre oficina de inclusão digital, oportunidade para quem precisa voltar ao mercado de trabalho. E também questão das palestras que estão tomando conta das cidades para investimento na pessoa como profissional e também para resolver questões pessoais. Tem carnaval este mês aqui em Rio Claro, os detalhes depois do intervalo. De volta com Rio Claro Notícias, agora com previsão do tempo.
Mais uma manhã gelada em todo o estado de São Paulo, com mínima abaixo dos 10 graus na maioria da região. Hoje cedo em Rio Claro, todo mundo agasalhado para enfrentar as temperaturas na casa dos 10 graus. O céu segue limpo até o fim da tarde, quando algumas nuvens aparecem e deixam a sensação térmica mais baixa. Em Santa Gertrudes, o dia é com muitas nuvens. A máxima é de 22 e a mínima de 10 graus. Em Analândia, mais frio ainda. Por lá, a mínima será de 7 graus. E aqui em Rio Claro, as mínimas seguem abaixo dos 10 graus. Na madrugada, os termômetros marcam 8 graus. Olha, bacana, e a gente vai falar agora sobre oportunidade. No mercado de trabalho, todo mundo sabe que a informática faz parte do núcleo de exigências das empresas. Hoje, pelo menos mexer num Word, no Excel ali, é necessário. Agora, muita gente deixou o mercado, já tem uma certa idade, não mexe bem no computador e falei, agora vou pagar um curso, o que eu faço? Pois bem, tem oportunidade de graça para a inclusão digital, tanto de jovens quanto de adultos. Uma parceria bacana que proporciona isso para o cidadão. Apertar este botão pode parecer fácil, ligar o monitor, abrir uma página da internet. Mas essas tarefas acabam se tornando mais complicadas para algumas pessoas. Vencer as dificuldades tem sido rotina para estes alunos. Eles não nasceram na era digital, mas vivem nela e não aceitam ficar parados no tempo. É por isso que fazem parte dessa oficina sobre inclusão digital, onde cada um aprende ao seu ritmo um pouquinho sobre o universo da informática. A própria socialização aqui é uma forma de proporcionar melhor qualidade de vida para os idosos. Inseri-los, no mundo digital, que hoje em dia tudo é digital, tecnologia. A Maria Catarina era uma daquelas pessoas com zero afinidade com o computador. Não sabia nem ligar a máquina. Isso é passado mesmo, porque agora já vai se virando. O que parece simples para as pessoas mais novas, para ela é uma grande conquista e que conta com a ajuda de alguém especial. Ele é muito paciencioso, excelente professor, amigo. Leva tudo na esportiva, que isso deixa a gente mais à vontade. O professor que virou amigo é o Anderson, o mais jovem aqui desta turma. Nas aulas bem dinâmicas, ele ensina desde as coisas mais básicas, como usar o mouse e o teclado, até a montagem de planilhas e navegação na internet. É muito gratificante, porque é uma relação de troca. A gente oferece o conceito tecnológico e eles passam para a gente a experiência de vida que acrescenta muito para nós. Mas o Anderson não é o único professor aqui. Ele até parece aluno, mas o seu Benedito é voluntário já há 4 anos. Não cresceu usando o computador, mas aprendeu a mexer sozinho e agora ensina. Prova que todo mundo é capaz. Eles parece que ficam mais à vontade, com a gente que está na idade deles, vamos dizer assim. E a gente se sente bem também, porque vê que eles ficam satisfeitos quando eles solicitam a gente, nós damos as informações, eles agradecem, fica todo, e aí a gente também fica satisfeito. Os passos aqui são dados com mais tranquilidade, não há afobação. Ninguém liga para a competição, cada um aprende como pode. Eles sabem que o importante mesmo é não ficar parado. Sabedoria típica de quem já viveu muito. De quando eles começaram até agora, dá gosto de ver como eles progrediram bastante mesmo. Bacana, olha, interessados, a UDAM, a sede da UDAM, onde a pessoa pode se inscrever para turmas em agosto, fica na Avenida 23, logo Rua 15, esquina com Rua 15, logo atrás do velório municipal. Horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. A relação no mercado de trabalho mudou demais nos últimos anos. Os profissionais precisam ser capacitados para executar uma tarefa, mas também precisam estar motivados para crescer, buscar oportunidades dentro e até fora da empresa. Nesse âmbito, as palestras estão cada vez mais comuns para fazer com que o tema mexa muito com a pessoa, para que ela encontre ali respostas e incentivo para seguir adiante. Quem não sonha com uma carreira bem-sucedida, permanecer numa empresa de maneira sólida, duradoura e de preferência associar isso a realizações pessoais. Mas sempre falta aquele algo mais. Difícil encontrar no mundo que muda o tempo todo. Guerra, política, religião, discussões inflamadas. Impossível que isso não afete o tratamento e o convívio entre a empresa e o trabalhador.
Talvez há cerca de 50 ou 40 anos, o indivíduo ele dependia da empresa para construir a sua própria carreira. Hoje, isso inverteu-se. Então, é o trabalhador que tem que buscar cursos, treinamentos, palestras e ele, por ele mesmo, construir sua identidade profissional. O tratamento de cada trabalhador de maneira individual traz benefícios a longo, médio e até mesmo curto prazo. Mais do que valorizar os pontos positivos de cada colaborador, algumas ferramentas ajudam a trazer crescimento e desenvolvimento profissional. Essas empresas têm não apenas colocado foco nos processos, elas não têm colocado seus focos, seus investimentos em processos ou tecnologias. Elas têm colocado seu foco no desenvolvimento das pessoas. Porque o capital humano é que gera, de fato, para as empresas o resultado que elas precisam. Com o tempo surgiram experts nessa linha que percorrem o país para provocar o clique na cabeça do público. Rio Claro já recebeu nomes como Mário Sérgio Cortella, Clóvis de Barros Filho e no próximo dia 12 vai contar com o professor Leandro Carnal, numa palestra promovida pela Rede Claré e pelo claretiano Rede de Educação. Carnal é historiador e professor da Universidade Estadual de Campinas e traz um tema que não poderia ser mais atual no Brasil e no mundo: ódio e intolerância. A conta é simples. Funcionários, colaboradores bem preparados, colaboradores com bom conhecimento, com boas habilidades e com boas atitudes, bons comportamentos, eles trarão resultados para as empresas. E uma coisa importante para se falar é que hoje o indivíduo ele não olha para a empresa, principalmente as novas gerações, eles não olham para a empresa simplesmente como um meio de sobrevivência, de ter o dinheiro. Então, a empresa ela precisa fazer sentido para a vida do indivíduo. Hoje, as empresas têm uma tendência de oferecer a educação corporativa. O que é isso? São esses cursos, esses treinamentos, essas palestras. Em geral, são optativos, mas é fundamental que o trabalhador ele opte por sim fazer parte dessas palestras, desses treinamentos, porque é investir na própria carreira e na construção da sua identidade profissional. Bacana palestra com o professor Leandro Carnal acontece no dia 12, reforçando às 7h30 da noite, no claretiano Rede de Educação. O Rio Claro Notícias fica por aqui. Mais informações, acesse o nosso portal tvclaré.com. 10 horas da noite, a nossa segunda edição com mais informações. E eu volto amanhã ao vivo, 12h30, contando, é claro, com você. Até lá.